A seita da Torre de Vigia, as Testemunhas de Jeová, estão sendo a cada dia desmascaradas. Eles pregavam que a Liga das Nações era a besta 666. Mas com o fim das Ligas das Nações e o começo da ONU, eles passaram a dizer que a ONU era a besta 666. Só que eles se associaram com a ONU e foi descoberto. Eles passaram vários anos associados com aquilo que eles ensinavam ser a besta 666. Só depois que foram descobertos é que eles saíram da associação com a ONU. Mas o Paulo Sávio, o Adriano e muitos outros mostram os documentos comprovando que a Torre de Vigia esteve associada com a ONU. Outro caso também da Torre de Vigia é relacionado à venda de salões do reino, salões de assembleia e até mesmo a sede mundial em Brooklyn, que foi vendida por muitos dólares. E esse dinheiro, ninguém sabe quem são os donos, quem são os acionistas. O que se sabe é que os salões do reino estão sendo vendidos em muitas partes da terra. E esse dinheiro vai todo para a Torre de Vigia. Ninguém sabe quem é que comanda, quem controla esse dinheiro. Só se sabe que essa organização é uma organização bilionária. Hoje eles estão mais interessados em vender salões do reino, em vender salões de assembleia, para angariar muitos dinheiros. Essa é que é a realidade. Outra coisa. As Testemunhas de Jeová, elas têm sido desmascaradas também na questão do abuso de menores. Quem primeiro denunciou foi a Bárbara Anderson. Ela trabalhou na sede mundial das Testemunhas de Jeová e ela teve acesso aos arquivos onde realmente estava relatado os casos escabrosos de abuso de menores. E ela ficou tão chocada e revoltada que ela resolveu denunciar. Outro que também passou a denunciar foi Bill Bowen. Então, Bill Bowen e Bárbara Anderson, eles foram os responsáveis por desmascarar essa seita na questão do abuso de menores. O que era feito então? Os casos relatados de abuso de menores simplesmente eram julgados pelos próprios anciãos. E eles exigiam 2 testemunhas para o caso. Só que nesses casos de abuso de menores, não existe testemunha. Então, eles não levavam o assunto às autoridades, à justiça. E por isso, Bárbara Anderson, Bill Bowen e outros resolveram levar o caso a público, para que a justiça tomasse uma providência. E isso tem sido feito. O resultado aqui, a Torre de Vigia já foi obrigada a pagar indenizações milionárias a vítimas de abusos. Essa é que é a realidade. Também, devido ao ostracismo, à destruição de famílias, à perda de vidas por causa da proibição da transfusão de sangue, as Testemunhas de Jeová têm enfrentado muitos processos e em muitos países eles estão sendo proscritos. Um exemplo recente é a proscrição lá da Rússia, onde as Testemunhas de Jeová estão proibidas de exercer o seu trabalho de proselitismo,
Por quê? Porque, devido ao ostracismo e devido à proibição da transfusão de sangue, muitos lares e muitas vidas foram prejudicadas. Muitos morreram porque não aceitaram a transfusão de sangue. E muitas famílias foram destruídas por causa do ostracismo. O que é o ostracismo? O ostracismo, praticado pelas Testemunhas de Jeová, é porque todo aquele que sai da organização, eles proíbem a todos os membros, mesmo os familiares, de manter contato, de manter comunicação com tais pessoas. Por causa disso, muitos lares estão destruídos. Existem muitos filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos. Também existem casos, devido à pressão, onde houve casos até mesmo de atrocidades. Isso mesmo. Existem casos de famílias que saíram das Testemunhas de Jeová que, devido à perseguição, cometeram barbaridades. E também existe casos de pessoas que saíram e, devido ao ostracismo, à perseguição, causaram loucura também. Atentados, onde houve um atentado recentemente na Índia, onde pessoas perderam a vida. Tudo isso devido ao ostracismo, devido à proibição de se ter contato com aqueles que saem da organização. Então muitos perdem o controle, ficam com a sua mente perturbada e causam muitos prejuízos para outros. Ou seja, causam atrocidades. Tudo devido à pressão psicológica que essas pessoas sofrem dentro dessa organização. Sem falar que muitos, devido à pressão psicológica, chegam a dar cabo da própria vida, como se tem muitos relatos nesse sentido. Então essa organização, além de ser uma organização de falsos profetas, porque já marcaram o fim do mundo para várias datas, como, por exemplo, marcar o fim para 1914, marcar o fim para 1925, para 1975 e para antes de terminar o século XX. E todas as suas predições falharam. Então essa organização é uma organização de falsos profetas. Também os ensinamentos dessa organização vêm mudando constantemente. Desde a sua fundação em 1870, já houve mais de 300 mudanças nos ensinamentos. E o curioso é que muitos desses ensinos, eles vão e voltam. Por exemplo, é o caso das pessoas de Sodoma e Gomorra, que no início era dito que eles ressuscitariam. Depois foi ensinado que não ressuscitariam. Depois ensinaram que ressuscitariam. E agora dizem novamente que não irão ressuscitar. Tem também o problema da questão das frações do sangue. As frações de sangue no início eram totalmente proibidas. Depois eles liberaram as frações do sangue. Mas algum tempo depois proibiram. Depois liberaram. E agora praticamente já estão liberadas todas as frações do sangue. Eles só não aceitam a liberação dos componentes que eles dizem ser os principais, que é os glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, plaquetas e o plasma. Então eles não aceitam esses componentes que eles dizem ser o principal. Mas as frações desses componentes, todas as frações desses componentes são permitidas. Então veja, essa organização ela não é constante naquilo que ensina. Ela não tem certeza naquilo que ensina.
O que é verdade hoje, amanhã pode ser mentira. E o que é mentira hoje, amanhã pode ser verdade. Eu fiquei sabendo também que no Japão, eles estão enfrentando também problemas. Eu assisti um vídeo do Adriano, onde ele comentando um vídeo de outra pessoa sobre o caso de jovens que é espancado, né? Então lá no Japão, as autoridades estão começando a investigar a torre de vigia. Então, na realidade, essa organização ela tem causado muito dano à humanidade. No meu caso, como eu já relatei, continuo relatando, desde 1993, no meu caso, eu perdi meus 4 filhos. 4 filhos que hoje estão adultos, não falam comigo. Na época, em 93, o mais velho tinha uns 7 anos e o mais novo 2 anos. Então hoje eles estão adultos e devido ao ostracismo, devido às regras da torre de vigia, eles são proibidos de falar comigo. Por quê? Porque se eles falarem comigo, eles correm o risco de serem expulsos e de ficarem na mesma situação que eu me encontro agora. Ou seja, eles podem perder totalmente a comunicação com o restante da família. Por exemplo, se um dos meus filhos resolver falar comigo, os outros 3 vão se voltar contra ele. Então ele vai ficar isolado dos 3 irmãos. Só um exemplo. Aí realmente vai ser um problema, que talvez ele sendo casado, até a esposa venha a abandonar, se ele se voltar contra a organização. Porque esse é o ensino, e isso é o que tem acontecido nessa organização. E não é somente eu que falo. Hoje existem muitos relatos. Por exemplo, vocês podem pesquisar no Fomos Testemunho de Jeová. Lá vocês vão encontrar muitos vídeos de pessoas relatando seus casos, suas histórias, mostrando que realmente acontece o que eu estou relatando neste momento. Então pesquisem e vejam que o que eu estou dizendo é uma realidade. Não existe saída honrosa dessa organização. Não existe saída honrosa. Seja por causa de algum pecado que a Bíblia condene, ou seja porque a pessoa saiu simplesmente porque não quer mais pertencer à organização, porque não concorda com alguns dos ensinos. Embora ela não tenha cometido nenhum erro, nenhum pecado, mas essa pessoa ela vai ser tratada da mesma forma daqueles que praticaram pecados graves. Essa é a realidade. Então muitos hoje estão nessa organização e já descobriram que essa organização é falsa, mas não conseguem se libertar, não conseguem sair, porque eles temem perder o contato com a família. Eles temem ser prejudicados no seu convívio familiar. E até mesmo no emprego, se, por exemplo, algum desses trabalhar para um patrão que é dessa seita, se ele sair da organização, ele vai ser dispensado. Eu digo isso porque eu já presenciei, eu já vi. Eu já trabalhei com um ancião, que ele era o dono da empresa, e um dos que trabalhavam foi desassociado e ele deu a conta dessa pessoa. Isso acontece em todo mundo. Esse ostracismo, ele acontece. Então, eu estou denunciando porque eu fui prejudicado e não gostaria de ver outros sendo prejudicados assim como foi. Então, eu estou alertando para que você que está ouvindo e está pensando em entrar nessa organização, pense 2 vezes antes de entrar, porque não existe saída honrosa. Se você entrar e um dia desejar sair, você poderá ser prejudicado no convívio familiar.
Espero que essa breve mensagem seja de proveito para todos, que Deus abençoe a todos e até a próxima.